Minha mãe me disse, queria ter abortado você depois que eu recusar levar a culpa pelo que minha irmã queridinha fez. Ela sempre colocava a culpa em mim, mas eu me mantive firme. Agora a vida dela desabou. Oi, Reddit. Crescendo, minha irmã mais nova sempre foi a favorita da minha mãe, e eu acabei me acostumando. Mas uma noite mudou tudo. Começou com uma simples ligação e terminou com toda a minha família mostrando um lado que ninguém esperava. Isso aconteceu quando eu tinha 22 anos. Hoje estou na casa dos 30, mas parece que foi ontem. Na época minha irmã tinha 18, nós morávamos na mesma cidade, não éramos super próximos, mas eu achava que estava tudo bem. Brigávamos de vez em quando, como irmãos, mas eu não achava que ela me odiava. Hoje vejo que eu era inocente e sobre como ela me via. Meus pais são pessoas boas, mas muito diferentes. Meu pai é prático, lógico, trabalhou duro a vida toda, tem alguns negócios e acredita em justiça e merecimento. Minha mãe é mais emocional, protetora demais e sempre teve minha irmã como favorita. Todo mundo notava, fazia piada, e ela não negava, só dizia, ela é meu bebê. Eu percebia, mas ignorava. Como filho mais velho, eu tinha que ser responsável, cuidar dela, fazer favores, ajudar em casa. Já minha irmã fazia o que queria, mentia, quebrava coisas, respondia, e minha mãe passava a mão na cabeça dela. Meu pai reclamava, mas sempre perdia. Eu achei que era normal, mas no fundo sabia que não era justo. Lembro de uma vez, eu com 10 e ela com 6, quando ela quebrou o vaso favorito da minha mãe. Sem pensar, minha mãe me culpou. Eu juro que não fui eu, mas fui castigado uma semana enquanto ela ficou vendo o desenho. Isso aconteceu várias vezes. Quando eu tinha 22, já morava sozinho, trabalhava e estudava. Minha irmã estava terminando o ensino médio, achava que era dona do mundo, popular, cheia de amigos, e minha mãe a tratava como rainha. Meu pai tinha orgulho de mim porque eu pagava minhas contas, mas isso não importava para minha mãe. Nesse tempo, meus pais resolveram viajar para esquiar. Me pediram para dar uma olhada na casa, mas que inteligência artificial ficar lá era minha irmã. Eles avisaram bem claro, nada de festa, nada de bagunça, cuida da casa. Repetiram mais de uma vez porque ela sempre ultrapassava limites. Ela disse tá bom. Eu pensei que ela só inteligência artificial ver TV ou chamar um ou outro amigo. Eu não liguei muito. Um dia depois que meus pais viajaram, minha irmã me mandou mensagem. Ela falou toda meiga, oi, vou chamar os amigos hoje à noite, vai ser divertido. Preciso de um favor. Eu já sabia onde isso inteligência artificial dar. Perguntei, que favor? Ela respondeu rápido, nada demais, só pega uma coisa pra mim no caminho. Vem também, vai ter gente legal, talvez até alguém bonito pra você. Eu ri e falei, não. Esquece. Você sabe o que papai e mamãe disseram. Não vou me envolver. Na hora ela mudou o tom, sério? Você tá estragando tudo. Já avisei todo mundo, tá todo mundo esperando. Eu falei, esse é o seu problema, não o meu. Você devia ter perguntado antes de convidar meia cidade. Ela ficou irritada, nossa, você é muito chato. Nunca me ajuda. Só acha que é melhor porque é mais velho. Eu respondi, não sou melhor, só sei quando uma coisa é burrice. Você vai arrumar problema e quer que eu entre nessa? Tô fora. Ela disse, você é egoísta. É só uma coisinha, por que você sempre complica? E eu, porque não é minha obrigação cobrir você toda vez que quer ignorar as regras. Ponto final. Ela gritou, tá, esquece. Você não serve pra nada. Eu falei, ótimo. E desliguei. Achei que tinha acabado. Pensei que ela ficaria brava uns dias e pronto. Subestimei ela. Ela tocou o plano pra frente. À noite, eu tava no meu apartamento estudando e vendo TV, quando sexta no celular postagens de uma festa gigante. Gente marcando ela, falando de uma noite louca. Eu revirei os olhos. Era a cara dela, sempre testando os limites. Mas na nossa cidade, qualquer barulho chama atenção. E os policiais, sem ter o que fazer, correm logo. Adivinha? Alguém denunciou. A polícia chegou.
Não soube na hora, mas no outro dia me contaram que foi feio. A galera saiu correndo e ela foi pega. Na manhã seguinte eu nem pensava nela. Acordei tarde, fiz comida, olhei o celular, planejei lavar roupa. Imaginei que a casa estava bagunçada, mas nada demais. Aí batidas fortes na porta. Não era amigável. Olhei pelo olho mágico e cesta dois policiais. Meu estômago gelou. Eles perguntaram meu nome, entraram e começaram a fazer perguntas sobre a casa dos meus pais. Eu falei que minha irmã estava lá. Mas eles já vinham cheios de respostas na manga. Onde você estava ontem à noite? Passou na casa? Levou alguma coisa? Eu falei, não, eu estava no trabalho e depois em casa. Eles não pareciam convencidos. Aí contaram que minha irmã disse que eu tinha feito tudo acontecer. Eu fiquei parado, chocado. Eu nem cheguei perto da casa. Eu tinha recusado ajudar e mesmo assim ela me culpou. Dói mais quando vem da própria família. Os policiais falaram que eu tinha que ir com eles. Não estava preso, mas precisava acompanhar. Pedi para pegar meu casaco e o celular, eles deixaram. Eu ainda pensava que era um engano, mas quando alguém oficial anota coisas e te olha como se fosse culpado, a sensação muda. Repeti que estava no trabalho e depois em casa, mas eles falaram que íamos conversar na delegacia. Me colocaram no banco de trás como se eu fosse um problema. Eu olhava os prédios passando e pensava em como tudo era idiota. Imaginava minha irmã na casa, festa, gente, bagunça, e depois decidindo jogar a culpa em mim porque era mais fácil. Eu senti raiva, mas mais do que isso, senti um vazio, aquele aperto no peito e a cabeça zumbindo. Na delegacia pegaram meu celular e fizeram as mesmas perguntas de novo: onde eu estava, quem podia provar, se eu comprei ou levei algo. Eu me mantive calmo. Dei os horários certos, falei das câmeras do trabalho e do prédio, falei que meu carro nem saiu da garagem. Até ofereci mostrar meu banco para provar que não fiz compras. Eles acenaram com a cabeça, mas não pareciam acreditar. Aí falaram que ligaram para os meus pais. Essa foi a pior parte. Eu sabia que meu pai ouviria, mas minha mãe? Ela sempre acreditaria na minha irmã. Quando disse que eles estavam voltando mais cedo, fiquei meio aliviado e meio mal, sabendo que inteligência artificial ia explodir. Me pediram um depoimento mais detalhado e eu dei, apenas fatos. Perguntei de novo das câmeras, e o policial finalmente anotou e disse que inteligência artificial pedira as imagens. Passei endereço do trabalho, nome do chefe, do síndico, até o número da minha vaga de estacionamento. Depois liguei pro meu pai. Ele atendeu na segunda chamada. Eu mal falei e ele mandou eu respirar e contar tudo passo a passo. Eu contei. Ele ouviu sem interromper, sem me acusar. Só falou, tá certo, estamos indo. Não fale nada se não tiver certeza. Fique nos fatos. Depois minha mãe pegou o telefone e tudo ficou tenso. Ela não gritou, mas repetia, por que sua irmã diria isso se não fosse verdade? Eu falei que não sabia. Disse, talvez ela entrou em pânico. Ela disse, isso tá uma bagunça. E devolveu o telefone pro meu pai. Os policiais me mantiveram preso para interrogatório a noite toda. Não fui acusado, mas fiquei lá. À noite eles já tinham mais informações. Conferiram meu horário de trabalho e viram nas câmeras o momento que eu saí. Ainda não tinham as imagens do meu prédio, mas já tinham pedido. Meus gastos no banco foram fáceis de checar. Assinei um papel, eles viram que não batia com nada do que minha irmã disse. Ainda não era você está livre, mas já não falavam comigo como se eu fosse culpado. De manhã me deixaram lavar o rosto numa pia pequena. Um cara apareceu com os documentos e disse que as coisas estavam andando. Não prometeu nada, mas não foi frio. Perguntou se eu tinha mais alguma coisa para contar. Falei que sim, meu pai tem um bar em casa com bebidas para visitas, e minha irmã podia ter pegado de lá em vez de inventar histórias sobre mim. Odiava dizer isso porque sabia que inteligência artificial doer no meu pai, mas era verdade. Depois me levaram para uma sala e disseram que meus pais chegaram. Quando entraram, meu pai parecia cansado mas focou. Minha mãe parecia não ter dormido. Eu falei, desculpa, mesmo sem ter feito nada, porque odiava que eles tivessem que voltar por isso.
Meu pai só me abraçou. Minha mãe ficou mais distante e finalmente perguntou por que minha irmã diria aquilo. Eu respondi, porque ela não queria encarar as consequências. Eu vi que minha mãe não queria ouvir isso. Meu pai colocou a mão no ombro dela e pediu aos policiais que explicassem o que inteligência artificial acontecer. Eles falaram que ainda esperavam mais imagens e queriam conferir o armário de bebidas em casa. Minha mãe ficou tesa na hora. Meu pai só balançou a cabeça e disse: façam o que precisarem. Depois me liberaram, mas falaram para não sair da cidade. Meu pai me levou de volta para o meu apartamento, minha mãe foi junto, quase sem falar. Meu pai ficava fazendo perguntas: o que exatamente ela disse, se mencionou outra pessoa, se admitiu ter pego algo. Eu contei tudo, ela me ligou, pediu ajuda, eu disse não, ela surtou e tentou jogar a culpa em mim. Quando chegamos, meu pai mandou pegar qualquer recibo ou prova que pudesse ajudar. Minha mãe só balançava a cabeça. Não chorava, mas estava com a expressão fechada. Repetia: ela não inteligência artificial mentir assim, isso tudo é demais. Eu nem discuti, sabia que ela só acreditaria quando tivesse a prova na cara. Mais tarde, meu pai foi direto com os policiais até a nossa casa. Eu não fui. Não queria ver minha irmã. Fiquei em casa, meu celular piscando com mensagens de primos e tias perguntando o que tinha acontecido. Não respondi. Não sabia o que dizer. Não queria fofoca, só queria que tudo se resolvesse. Quando meu pai voltou, ele parecia exausto. Tinha uma sacola na mão e disse: provas. Eles conferiram o armário de bebidas. Faltava coisa e tinha garrafa pela metade. Minha mãe repetia: ela entrou em pânico, ela se assustou, não foi por mal, estava mais preocupada com o futuro da minha irmã do que com o fato de quase ter acabado com o meu. Nos dias seguintes, meu pai mostrou tudo aos policiais: fotos do armário, meus horários de trabalho, as câmeras mostrando eu indo direto para casa, meu carro estacionado a noite toda. Meu banco estava limpo. Enquanto isso, minha irmã mudava de história toda hora. Primeiro disse que eu fui até a casa, depois que ela foi até meu apartamento, mas nada batia. Não tinha imagem, não tinha prova. Cada mentira só piorava a situação dela. Quando ficou claro que ela estava inventando, meu pai não disse muito. Minha mãe ainda tentava defender: ela tá com medo, não foi por mal, mas dava para ver que nem ela tinha certeza mais. Eu, por outro lado, estava só cansado. Nem sentia a mesma raiva, era como quando a decepção é tão grande que você nem consegue gritar, só quer que acabe. Naquela noite, ouvi batidas na minha porta. Era minha mãe. Por um segundo, pensei que ela tinha vindo pedir desculpa. Deixei ela entrar, mas ela nem se sentou. Logo disse, com a voz dura: você precisa arrumar isso. Eu perguntei: arrumar o quê? Ela falou: essa situação com sua irmã. Só diga à polícia que se enganou, que foi você quem deu para ela. Eles vão deixar passar mais fácil se você confessar. Ela é só uma menina, não pode ficar com isso no registro. Eu congelei. Você tá brincando, né? Eu não fiz nada. Por que a inteligência artificial mentir e sujar meu nome por ela? Minha mãe disse: ela tem 18 anos, tem a vida toda pela frente. Você é mais velho, tem trabalho, sua vida já andou. Isso pode destruir ela. Eu não acreditava no que ouvia. Então você prefere me destruir, seu filho, por ela? Ela estourou: ela é minha bebê. Como se isso explicasse tudo. Você sempre foi forte, você aguenta. Eu senti o peito apertar. Você tá me pedindo para mentir para a polícia? Você ouve o que tá dizendo? Quem errou foi ela. Ela mentiu sobre mim, quase me fez ser preso. Minha mãe só respondeu: ela entrou em pânico, não foi por mal. A voz da minha mãe foi ficando mais alta. Você não entende o que ela tá passando. Ela tá sob muita pressão. Pressão? Quase ri. Ela fez uma festa e me jogou para baixo do ônibus porque era mais fácil. E você ainda tá defendendo ela. Ou você nem se importa com o que isso faz comigo? Você tá sendo egoísta, ela retrucou. Você sempre foi frio com ela. Você acha que é perfeito, mas não é, eu só olhei para ela. Egoísta? Ela mentiu.
quase acabou com o meu futuro. E você aqui, como se eu tivesse que levar a culpa no lugar dela. Você sempre fica do lado dela. Sempre. Isso não é verdade, ela gritou. Você só é amargurado porque ela é mais nova e recebe mais atenção. Eu não aguentei mais. Atenção? Você trata ela como se nunca errasse. Não importa o que ela faça, você passa a mão na cabeça. Mesmo agora, quando ela machuca as pessoas que amam ela, ela é sua favorita e você nem consegue admitir. O rosto da minha mãe ficou vermelho. A voz dela tremeu quando ela gritou: queria ter te abortado. Foi como um soco no peito. Eu nem respondi. Ela pegou a bolsa e bateu a porta tão forte que o vizinho abriu a dele para ver. Eu fiquei parado, depois peguei o celular e liguei pro meu pai. Contei tudo, palavra por palavra. Ele nem soou surpreso, só ficou irritado. Eu vou resolver isso, ele disse. Mais tarde descobri que eles tiveram uma das maiores brigas do casamento. Meu pai falou na cara dela: se ela continuasse defendendo as mentiras da minha irmã e não enxergasse a realidade, ele inteligência artificial embora. Foi a primeira vez que percebi que ele via tudo como era de verdade. No dia seguinte, ele me ligou e disse: vamos fazer terapia. Ou isso, ou essa família acaba. Quando fomos, foi duro. Minha irmã sentou lá como se não ligasse. Minha mãe durou na cadeira. Meu pai falou mais no começo. Depois foi minha vez, e eu coloquei tudo pra fora. Falei da ligação, das acusações, da quase prisão, mas também dos anos de favoritismo, de todas as coisas pequenas que eu engoli crescendo. Eu até levei uma lista que escrevi: vezes que ela mentiu, vezes que minha mãe acreditou nela sem pensar, vezes que eu fui castigado por nada. A terapeuta ficou em silêncio enquanto eu falava. Minha mãe tentava me interromper de minuto em minuto: ela só estava estressada ou você sabe que não foi por mal, como se desculpas importassem mais do que a verdade. Minha irmã finalmente tentou dizer: não é verdade. Mas toda vez eu lembrava os detalhes. Meu pai não deixou minha mãe defender minha irmã, e foi a primeira vez que ela ficou calada. A terapia foi tensa, a gente sentou como se fosse estranho, mas aquele espaço me deu permissão para falar tudo. Minha mãe tentou me cortar uma vez, mas a terapeuta parou e disse para deixar eu falar. Meu pai ficava firme, olhando e balançando a cabeça como quem dizia: tá vendo. Minha irmã quase não falava, às vezes ficava com raiva ou com vergonha, mas nunca pediu desculpa. Nesse tempo, a parte legal também andava. Meu pai contratou um advogado para corrigir o registro e tirar meu nome como suspeito, já que ainda constava lá. Ele queria tudo limpo, não deixar nada grudar em mim. Ele até mandou eu guardar provas de tudo: mensagens, ligações, datas, porque se ela mentiu uma vez, podia mentir de novo. Isso me pegou fundo, mas ele tinha razão. Enquanto isso, a situação da minha irmã piorava. Tinha acusações. Coisa menor perto do que podia ter sido, mas ainda sério: ela mentiu para a polícia, resistiu quando eles foram lá em casa, e jogou o próprio irmão na fogueira. Minha mãe implorou pro meu pai dar um jeito, mas até ela viu que era tarde. Meu pai foi direto: não é sobre salvar ela, é sobre ensinar. O processo foi demorado. Eu fiquei fora, só entregava provas quando precisava. Os policiais até pediram desculpa em particular, e eu agradeci. Quando chegou o julgamento, nem sentei com eles. Fiquei de lado. Ver minha mãe tratando minha irmã como vítima de OIA, mas não surpreendeu. Meu pai estava calmo, mas dava para ver a decepção. O advogado fez o papel dele. Minha irmã nem olhou para mim uma vez. Ela se declarou culpada nas coisas menores, porque as provas eram fortes. O advogado disse que ela era jovem, se desesperou e tomou uma decisão burra, mas não por maldade. O juiz deu multa da cidade pelo número de convidados, liberdade condicional por alguns anos e terapia. Essa parte da terapia foi a preferida do meu pai. Ele até me disse baixinho: pelo menos agora ela vai ter que ouvir alguém que não seja sua mãe. Queria dizer que foi a hora que ela pediu desculpa. Mas não. Nunca disse. Na verdade, parecia com raiva, como se estivéssemos todos contra ela. Foi surreal: era a menina que causou tudo, quase acabou com a reputação do próprio irmão, custou milhares pros meus pais, e ainda assim ficava sentada como se fosse a vítima.
Quando acabou, voltei para minha vida. Eu e minha mãe quase não nos falamos por um tempo. Ela sabia que eu ainda estava machucado com o que ela disse no meu apartamento. Às vezes mandava mensagem: como você tá? Mas soava vazio. Eu respondia a minha mãe com educação, mas sem me estender. Minha irmã ficou no mundo dela, fez a condenação, foi na terapia por obrigação e fingiu que estava tudo bem. Às vezes a gente se via nos jantares de família, mas ela mal me olhava. Eu cuidava da minha vida. Uns anos depois, ela foi para a faculdade. Eu e meu pai estávamos mais próximos do que nunca. Ele começou a me ensinar sobre os negócios dele e até me passava algumas responsabilidades. Minha mãe ainda defendia minha irmã de vez em quando, mas jamais calada. Dava para ver que no fundo ela sabia que tinha errado. Um dia, minha irmã simplesmente foi embora. Terminou a faculdade e se mudou para a Califórnia. Mal despediu, não ligou, nada. Minha mãe chorou. Meu pai só disse que era escolha dela. Eu não liguei, na verdade foi um alívio. Eu já estava tocando um dos negócios menores do meu pai, morando num apartamento decente, carro pago, contas em dia. Eu estava orgulhoso por ter conquistado isso. Meu pai sempre disse que eu tinha que construir meu caminho, mesmo ele tendo dinheiro. Agora eu entendia o valor do esforço dele. Minha irmã estava na Califórnia, vida nova, trabalho novo, outras pessoas. Mal ligava para minha mãe, nunca para mim, nem pro meu pai. E isso machucou ele, porque ele deu tudo para ela, pagou faculdade, ajudou no trabalho, nunca se gabou, só queria que ela ficasse bem. Mas ela nunca agradeceu, só sumiu. Um dia, eu escrevi tudo no Reddit, sem nomes nem detalhes, só para tirar do peito. De alguma forma ela achou o post. Talvez alguém mandou, ou ela ficou vasculhando lá. Primeiro ligou para minha mãe, gritando. Depois minha mãe me encheu de mensagens: por que você escreveu isso? Tira do ar, você tá nos fazendo passar vergonha. Eu estava no trabalho, olhando pro celular e pensando: sério? Depois de tudo, é isso que faz ela ligar para casa? Logo minha irmã me ligou. Eu nem reconheci o número. Atendi e ela já começou a gritar, sem nenhum oi. Parecia uma sirene. Eu desliguei. Ela me mandou textos gigantes, ameaçando, dizendo que inteligência artificial processar, que eu arruinei a imagem dela. Eu não respondi. Ela ligou de novo, e eu falei: se você gritar, eu vou desligar de novo. E adivinha? Ela gritou. Eu bloqueei. Mas ela não parou, ligou para os nossos pais, tentando fazer eles me obrigarem a apagar o post. Meu pai falou direto para ela: essa é a história dele, não vamos nos meter. Minha mãe, claro, ficou chateada, dizendo que a fazia parecer uma MAE ruim. Eu falei que não mentia em nada. Ela calou por um tempo. Finalmente falei com minha irmã de novo, porque ela mandou mensagem de outro número. Eu atendi porque já estava cansado do jogo. Ela começou a gritar que eu sempre tive vida mais fácil, que nunca foi a filha perfeita e que eu exagerava. Eu ri. Falei que não importava o nome que ela desse, ela mentiu, eu paguei caro por isso, e ela nunca pediu desculpa. Ela ficou com ódio de eu ter rido. Aí falou a mesma coisa que minha mãe um dia disse pra mim: queria que a mamãe nunca tivesse te tido. Eu só respondi: tá bom, tchau. E desliguei. Foi nesse momento que meu pai deixou tudo claro. Ele disse que ela estava fora do testamento. Só a inteligência artificial ter uma pequena parte e nada mais. Ela ligou chorando, falando que não era justo. Meu pai respondeu que o injusto foi ela me acusar e tratar a família como lixo. Depois disso, ela bloqueou todo mundo. Meses se passaram. A gente se acostumou a viver sem ela. Minha mãe ainda sentia falta, mas até ela admitia que minha irmã se enrolava sozinha. Eu e meu pai ficamos mais próximos. Ele começou a me ensinar coisas maiores. Foi como finalmente ser reconhecido. Aí no começo desse ano, minha irmã apareceu de novo. Sem ligar, sem avisar. Só chegou na casa dos meus pais com um cara e um teste de plástico. Disse que estava grávida, 2 meses. Minha mãe quase chorou de alegria, mas meu pai não engoliu. Ele até sugeriu fazer outro teste.
Ela fez, e deu positivo. Ela falou que queria arrumar as coisas, que queria que o filho conhecesse os avós. Minha mãe queria muito acreditar. Meu pai não. Ele disse: você pode ficar um tempo, mas se quer um lugar nessa família, vai ter que merecer. Ele deixou claro: terapia de novo, conversas em grupo, e ela tinha que pedir desculpa para mim. No começo, ela fingiu bem. Sorria, ria, atuava como se estivesse de volta. Mas quando chegou a hora de falar comigo, a máscara caiu. Ela me chamou para encontrar ela e o cara num restaurante. Eu fui, mas para ver se ela realmente inteligência artificial pedir desculpa. Sentamos, e logo sexto que não inteligência artificial ser de verdade. Ela começou a falar baixo. Quando o namorado mandou ela falar mais alto, ela deu uma cotovelada na barriga dele. Ele saiu da mesa. Ela se recostou na cadeira e disse: até que desculpa, mas isso nunca teria acontecido se você tivesse me ajudado naquela noite. Você sempre acha que é melhor do que eu. Eu não acreditava. Ela estava me culpando de novo. Falei: você ainda não entendeu. Você mentiu, você me fez passar pelo inferno e ainda quer jogar a culpa em mim. Ela deu de ombros como se não ligasse e falou: tanto faz, você é dramático. Já superou, não superou? Eu fiquei quieto um instante, esperando ela perceber o quão ridículo era o que disse. Mas ela não percebeu. Falei que ela continuava sem entender nada e que eu estava cansado. Paguei minha parte da conta e saí. Meus pais descobriram porque o restaurante tem câmeras e áudio, e meu pai conhece o dono. Eles pegaram o vídeo no mesmo dia. A primeira reação da minha mãe não foi raiva. Foi: ela está grávida, está emocional. Sempre tentando passar a mão na cabeça dela em vez de admitir que estava errada. Eles mostraram o vídeo para ela. Quando ela ouviu o que tinha falado, surtou. Gritou, saiu batendo porta, fez as malas e foi embora. Dirigiu direto de volta para Califórnia. Eu achei que dessa vez ela sumiria de vez. Mas logo começaram as ligações para meus pais, especialmente para minha mãe. Ela mandava mensagens, algumas educadas, outras cheias de raiva, outras eram textões. Mandava fotos do ultrassom, atualizações, e até provocações como: vocês nunca vão ver seu neto se continuarem deixando ele falar de mim. Meu pai se manteve firme. Disse direto: nós apoiamos a criança se você permitir, mas não ache nem por um segundo que isso apaga o que você fez. No começo, minha mãe ficou dividida. Sempre foi mais suave com minha irmã, e um neto era algo que ela sonhava há anos. Ela queria perdoar e seguir em frente. Mas nem ela conseguiu ignorar o vídeo do restaurante, onde minha irmã mostrava que ainda colocava a culpa em mim. Enquanto isso, eu só fiquei fora do drama. Estava cansado. Meus dias eram longos, mas eu gostava. Estava aprendendo sobre gerenciar, pagar funcionários, lidar com pessoas, coisas que nunca pensei gostar. Era bom ser confiado. E sim, uma parte de mim gostava de saber que, depois de tudo, meu pai confiava em mim no trabalho e praticamente cortou minha irmã fora. Não era vingança. Era finalmente ser reconhecido pelo que eu fiz, não pelo que não fiz. Um dia minha irmã me ligou de outro número. Eu atendi porque não reconheci. Ela começou doce, mas em um minuto já estava falando: você colocou todo mundo contra mim. Eu não discuti. Só falei: foi você quem fez isso. Você mesma. Aí ela começou a chorar, dizendo que estava sozinha. O namorado terminou com ela e ela não sabia o que fazer. Por um segundo, eu quase senti pena. Mas então ela disse: se você tivesse me coberto lá atrás, nada disso teria acontecido. Isso me fez acordar na hora. Eu falei: você ainda tá me culpando? Cresce. Depois bloqueei o número. Umas semanas depois, ela mandou uma mensagem enorme para os meus pais pedindo dinheiro, dizendo que o bebê estava chegando e precisava de ajuda. Meu pai respondeu com a lista dele e disse que não tinha negociação. Ela leu e surtou por mensagem, dizendo que a gente era horrível, que meu pai era controlador e que eu tinha acabado com a vida dela. O engraçado é que nem minha mãe correu para defender ela dessa vez. Minha mãe ficou triste, mas só dizia: você precisa mudar se quer ajuda. Isso me chocou, porque minha mãe sempre foi a que mais protegia ela.
Acho que até minha mãe cansou. Então, a situação agora é essa: ela ainda tá grávida, pelo que ouvi deve estar de 6 ou 7 meses. Ela manda atualizações curtas para minha mãe, mas sem ligações ou conversa normal. Meu pai continuou firme nos planos dele, até falando em criar um fundo, como tinha dito antes. Acho que ele espera que quando o bebê crescer, dê para ter algum tipo de relação que não seja destruída por tudo isso. Para mim, a vida seguiu. Eu parei de esperar que ela mudasse, parei de esperar um pedido de desculpa. Eu percebi que tem gente que simplesmente não consegue admitir que tá errada, principalmente quando foi tratada como perfeita a vida inteira. Um dia meu pai me disse: a gente tentou criar vocês dois do jeito certo, mas erramos. Ela vai ter que aprender do jeito difícil. Minha mãe também falou recentemente que quer voltar para terapia, mas dessa vez só por ela. Ela disse que finalmente entende o quanto o favoritismo fez mal. Até pediu desculpa por todas as vezes que não acreditou em mim, inclusive quando foi no meu apartamento naquela noite pedindo para eu assumir a culpa. Ela chorou quando falou isso. Eu não sabia o que dizer, então só agradeci. Foi estranho, mas teve valor. É louco pensar que minha irmã quase destruiu nossa família anos atrás. Ela ainda causa problemas, mas de algum jeito, no meio disso tudo, eu fiquei mais próximo do meu pai. Minha mãe tá começando a enxergar as coisas e eu sinto orgulho de onde tô agora. Nossa família é menor hoje. Existe um espaço vazio onde minha irmã deveria estar, mas eu tô aprendendo a aceitar. Sei que muita gente diria, mas ela é família. E sim, é. Mas ser família não dá o direito de acabar com a vida de alguém e fingir que tá tudo bem. Talvez um dia ela entenda isso. Talvez nunca entenda. Mas não é meu papel consertar a vida dela. Quando penso nos filhos que ela vai ter, só espero que ela trate eles melhor do que tratou a mim e aos meus pais. Espero que o bebê cresça feliz, sem precisar escolher lados nem viver em drama constante. Meu pai já fala em criar um fundo para eles, porque, como ele diz, a criança não fez nada de errado. E ele tem razão. Eu gostaria de conhecer meu sobrinho ou sobrinha um dia, mas só se for de um jeito seguro e saudável. Às vezes me perguntam se eu aceitaria ela de volta caso pedisse desculpas. Sinceramente, eu não sei. Teria que ser de verdade, não aquelas desculpas falsas. Ela teria que assumir que errou, não jogar a culpa em mim como sempre. Talvez esse dia nunca chegue. E tudo bem. Eu não espero mais por isso. Essa confusão toda me ensinou muita coisa. Me ensinou a guardar provas, a me defender, a não deixar a culpa me controlar. Me mostrou que pais também erram, mas às vezes eles aprendem e tentam melhorar. Me ensinou que ser o responsável cansa, mas no fim pode valer a pena. E que a gente não pode deixar as escolhas ruins dos outros definirem nossa vida. Mesmo sendo família, mesmo amando, a gente precisa se proteger. Precisa falar. Porque no fim, quem vai viver com as consequências é você, não eles. Então é isso. Minha irmã foi embora. Eu tô tocando minha vida. Meus pais estão tentando se melhorar. E talvez um dia a gente se sente junto e dê risada de tudo isso. Mas se não acontecer, eu tô em paz com isso.